O professor me deu detenção por bocejar. Então, garanti que a cafeteira dele só servisse descafeinado por um mês. Isso aconteceu durante o meu terceiro ano com o Sr. Henderson, que provavelmente era o professor mais rígido da nossa escola. O cara comandava a sala de aula como se fosse um campo de treinamento militar ou algo assim. Ele tinha todas aquelas regras ridículas pregadas na parede, como não falar sem levantar a mão primeiro, sentar com a postura reta o tempo todo e absolutamente nenhum sinal de estar cansado ou entediado. Eu tinha ficado acordada até às 3 da manhã, trabalhando em um projeto enorme de história para entregar em outra aula. Então eu era basicamente um zumbi entrando na aula de inglês dele do primeiro horário. Eu estava sentada tentando focar na palestra dele sobre alguma peça chata de Shakespeare quando senti um bocejo enorme chegando. Tentei segurar, tentei mesmo, mas você sabe como é quando se está exausto. Então, eu bocejei. Nem foi alto. Apenas um bocejo normal de pessoa cansada, com a mão cobrindo a boca e tudo mais. Henderson parou no meio da frase e me lançou um olhar mortal. Ele caminhou até minha mesa e disse com uma voz super condescendente: Senhorita Roberts, estamos mantendo você acordada? Talvez minha aula seja chata demais para alguém do seu calibre. A sala inteira ficou em silêncio. Murmurei um pedido de desculpas e disse a ele que estava apenas cansada por trabalhar em projetos. Mas esse cara não quis nem saber. Ele disse que bocejar na aula dele era desrespeitoso e demonstrava uma falta completa de interesse em aprender. Então ele me deu detenção pelo resto da semana. Fiquei tão irritada, tipo, quem dá detenção por bocejar? Mas Henderson não tinha acabado. Durante a detenção, ele me fez escrever uma redação de 2 páginas sobre a importância de demonstrar respeito na sala de aula e como o bocejo atrapalha o ambiente de aprendizado. 2 páginas sobre bocejar. Foi aí que decidi que esse cara precisava aprender como é se sentir cansado de verdade. Veja bem, Henderson era um daqueles professores que vivia se gabando de chegar na escola às 6 da manhã todos os dias para se preparar. Ele mencionava constantemente como precisava de seu café para funcionar e como não conseguia dar aula sem sua dose matinal de cafeína. Eu sabia que ele tinha aquela cafeteira chique de dose única na sala de aula, da qual ele tinha muito orgulho. Ele trazia aquelas cápsulas de café caras e fazia xícaras frescas durante o dia. A máquina era uma daquelas em que você coloca um copinho e ela prepara porções individuais. Então foi isso que eu fiz. Minha irmã mais velha trabalhava em uma cafeteria e me ajudou a conseguir um monte de cápsulas descafeinadas que pareciam exatamente com as normais que Henderson usava. Toda manhã, durante o mês seguinte, eu chegava na escola mais cedo e entrava escondida na sala dele antes que ele chegasse. Eu trocava todas as cápsulas de café normais pelas descafeinadas e levava as normais comigo. A beleza disso era que o descafeinado ainda tem gosto de café, então ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele estava apenas bebendo o que pensava ser café normal, mas ingerindo zero cafeína. E deixe-me dizer, assistir a isso desenrolar foi melhor do que qualquer série da Netflix. No final da primeira semana, Henderson já parecia acabado. Ele se arrastava pela sala de aula bocejando constantemente durante suas próprias palestras. A ironia era incrível. Ele se pegava bocejando e ficava com uma cara confusa, como se não conseguisse entender por que estava tão cansado. A segunda semana foi ainda melhor. Ele começou a cometer erros durante a aula, esquecendo o que estava falando no meio da frase e ficando irritado com os alunos pelas menores coisas. Um dia, ele realmente adormeceu em sua mesa durante nosso intervalo de almoço e os alunos estavam tirando fotos e tudo mais. Na terceira semana, Henderson estava um caco completo. Ele aparecia na aula com olheiras, usando a mesma camisa 2 dias seguidos e até cochilou durante as reuniões de pais e mestres. Ouvi de alunos de outras turmas que ele reclamava constantemente de não conseguir dormir à noite e de se sentir exausto o tempo todo. A melhor parte foi quando ele começou a trazer energéticos, bebendo tudo entre as aulas. Ele até perguntou à enfermeira da escola se poderia haver algo errado com ele, porque seu café normal não estava mais ajudando. Ela disse que poderia ser estresse e sugeriu que ele tentasse dormir mais. Depois de exatamente um mês, parei de trocar as cápsulas de café dele. Imaginei que ele tinha aprendido a lição sobre estar cansado na aula. Em poucos dias, Henderson voltou ao seu normal, cheio de energia, mas algo havia mudado. Ele nunca mencionou toda a situação do café, mas definitivamente parou de ser tão rígido com os alunos que demonstravam sinais de cansaço.